20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Coopercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Coopercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF Canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site www.brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, como nós já anunciamos na semana anterior, nós vamos apresentar o debate que foi conduzido pelo deputado estadual Welson Gasparini na TV Assembleia, um programa específico que debateu a crise da cadeia produtiva do setor sucroenergético. Participam desse debate mediado pelo deputado Welson Gasparini, Manuel Hortolã, presidente da Orplana, a Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul, Celso Torquato Junqueira Franco, que é presidente da UDOP, a União dos Produtores de Bioenergia, e também Adésio Marques, o empresário Adésio Marques, que é vice-presidente do CEIS-IBR, o Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, e é também diretor do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, um bom programa a todos e nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados do TV Brasilagro. Amigos da TV Assembleia, eu peço a atenção de vocês para o tema que nós vamos focalizar hoje e que é de grande importância. Realmente é um setor que está sofrendo uma crise das mais sérias e, infelizmente, nós não estamos tendo a atenção do governo federal como deveria ter para com este importante problema. Nós vamos falar hoje da questão da crise no setor sucroenergético do país. É um setor de grande importância, realmente. Nós, para isso, trouxemos aqui para o nosso programa 3 convidados especiais. Manuel Hortolã é o presidente da Orplana, Organização de Plantadores de Cana da região Centro-Sul do Brasil. Ao meu lado também o Celso Torquato Junqueira Franco, que é o presidente da UDOP. O UDOP é a União dos Produtores de Bioenergia. E temos também aqui conosco o Adésio Marques, que é o vice-presidente do CEIS, Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, e regional da Fiesp da cidade de Sertãozinho. Face à gravidade deste assunto, e especialmente porque estivemos lá em Sertãozinho num grande encontro onde foi debatido esse importante assunto, e nós viemos para a Assembleia Legislativa e junto com meu colega, deputado Roberto Marques, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético. Conseguimos as assinaturas necessárias, houve aprovação de todos os membros da Assembleia Legislativa de São Paulo e esperamos agora desenvolver um bom trabalho aqui nesta casa. Hoje, o setor sucroenergético, ele emprega diretamente 2,5 milhões de trabalhadores. Preste atenção na importância desse setor. Emprega 2,5 milhões de trabalhadores. Reúne cerca de 400 usinas de açúcar e de álcool. 80 mil fornecedores de cana. Envolve 4 mil indústrias de base, distribuídos em mais de 600 municípios brasileiros. No entanto, desde 2007, o setor vem atravessando uma séria crise que, inclusive, envolve as administrações municipais.
não só os produtores de cana, como também os que trabalham nesse setor, as usinas também, mas principalmente, e destaco aqui, o prejuízo também das administrações dos municípios produtores de cana-de-açúcar, que foram fortemente atingidos pela queda. Mas, sintetizando, para nós começarmos essa conversa aqui no programa, eu lembraria que o quadro é assustador. 44 usinas deixaram de moer cana nas últimas 2 safras e mais 10, isto é, 54, deixarão de moer na próxima safra. 100 mil empregos já foram extintos graças a esta crise no setor sucroenergético. A desnacionalização ultrapassa 40% do setor. É outro tema também que nós vamos focalizar aqui, a desnacionalização do setor, que hoje já ultrapassa 40% do setor. As indústrias da cadeia produtiva não têm encomendas e trabalham com apenas 50% da sua capacidade nominal, enquanto observam a consolidação dos produtores asiáticos. E, finalmente, no BNDES não existem projetos de novas plantas, como demonstra a carteira de consultas do banco. Bem, nós vamos conversar sobre esta crise e saber mais de perto, com maiores detalhes, o que é que está acontecendo. Manuel Hortolã, presidente da Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul do Brasil. É certo que a crise é muito brava, que é uma crise grave realmente? Olá, deputado. É certo, sim. Nós, produtores de cana, representando aqui aproximadamente 16 mil produtores dessa região, que produzem próximo a 125 milhões de toneladas de cana, ou seja, 1/4 do que o Brasil produz aproximadamente, né? Estamos bastante preocupados, porque além de assistirmos às usinas cerrando portas, nós também estamos vendo os produtores deixando a atividade, em especial os produtores pequenos. A característica do nosso segmento é de pequenos e médios produtores. Praticamente 90% dos produtores de cana produzem até 10 mil toneladas e eles estão preferindo arrendar as suas terras, ou seja, substituir a busca da renda de uma melhor condição de vida por um aluguel, né? E com isso passando suas terras para outros produtores ou maiores ou para as próprias unidades e saindo da atividade, o que é muito ruim, né? Porque são pessoas que a formação é essa, é de agricultor, é de produtor, e uma vez que eles passam a arrendar as propriedades ou vender as suas propriedades, simplesmente vão esperar o tempo passar sem outra atividade. Mas é uma situação que nós participamos de uma maneira com uma grande indignação, porque nós assistimos vamos dizer assim, essa queda do setor, né? O setor vem se desmantelando, vem se decompondo, fechando unidades industriais, criando problemas para vários municípios onde essas indústrias, em especial os municípios onde as indústrias estão instaladas, são bastante afetados quando fecha uma unidade industrial. E ao mesmo tempo, então, isso seria um cenário para nós se nós não tivéssemos, por exemplo, a perspectiva da demanda, né? Mas é ao contrário, quer dizer, nós temos uma demanda crescente, o carro flex está aí, a produção do maior volume de carros brasileiros ainda é de carro flex, e chegamos a partir de 2003, quando esse veículo começou a ser fabricado aqui, nós chegamos a consumir mais de 50%
do combustível usado nos veículos leves, ou seja, a participação do álcool superou a participação da gasolina e, de 2007 para cá, começou a retrair e hoje chega aí na volta de 33%, 36% a participação do álcool no mercado. Então já essa crise não é recente, é desde 2007 ela vem se arrastando. Ela começou ali e vem prolongando, né? Com isso, vários fatores aí aconteceram, inclusive problemas climáticos, mas o fato é que o produtor de cana, desde a safra 2007 até a safra atual, não houve um ano sequer que o preço da cana remunerasse o custo de produção da cana, né? Então, ele vem sucateando o seu maquinário, sucateando a propriedade, até chegar a um ponto em que é melhor parar e receber um aluguel do que ele estar na atividade, porque ele sabe que aí vai ter que vender ou passar vergonha, né? Se tornando um devedor. Então, antes que isso aconteça, ele tem essa etapa. Mas nós estamos vendo o carro flex está aí sendo abastecido, em sua grande parte, a gasolina, quando poderia estar sendo abastecido com o etanol. Celso Torquato Junqueira Franco, presidente da UDOP. Por que essa crise no álcool? Qual a relação que isso tem com o petróleo e com a Petrobras? Tem relação ou é só por parte do governo federal o problema? Não, é uma relação direta, porém, através de um ato do governo, né? Porque o que existe obviamente, é uma concorrência para o mercado, né? Onde tem o consumidor a opção de usar gasolina e etanol, né? E está correto que o consumidor faça a opção que seja mais econômica para ele. Aí é o tal de 70%. Exatamente. Esse número 70% ele pode mudar um pouco para cima, um pouco para baixo, em função da eficiência dos motores, que é um outro dilema, que pode ser feito uma ação pública, pode ser tanto através do Estado quanto através do governo federal, para estimular as montadoras a oferecerem motores de mais alta eficiência para uso do etanol. É importante que isso seja feito com uma redução de tributo, por exemplo, né? E isso todo mundo tem a ganhar com isso. Bom, mas por que o problema vem do governo, né, e não da Petrobras? Apesar de termos a concorrência com a gasolina, a política de repasse dos preços internacionais do petróleo e da gasolina para a bomba é controlada pelo governo e não pela Petrobras, né? Se a Petrobras tivesse a liberdade de fazer essa opção, os preços da gasolina hoje estariam 30% superiores ao que nós estamos vendo. Essa é a realidade. Estamos vendo a redução de capacidade de investimento da Petrobras, correndo um sério risco de ser rebaixado sua classificação de risco, né? Então, hoje a Petrobras é a nossa parceira nessa crise, né? Tanto o Petrobras quanto o setor está lutando para que o volume de etanol aumente, para que reduza as importações de gasolina, e para cada litro de gasolina importada, a Petrobras está quase que com 40 centavos de prejuízo. Então é verdade que a Petrobras está comprando a gasolina no exterior mais caro do que vendendo para a distribuidora aqui. Entendeu? Então são duas perdas. Então nós estamos... Mas uma empresa que faz isso, qual o futuro dela? Por isso que eu digo que a Petrobras, se tivesse liberdade e autonomia para estabelecer os seus preços, assim como a maioria dos países do mundo usam as práticas de mercado, ela já o teria feito. Eles dizem que esse controle do preço da gasolina seria porque o governo precisa controlar a inflação. É isso verdadeiro? São dois aspectos. Um é a inflação e o outro é o aspecto político, né? Politicamente, aumentar o preço de combustível tira voto, né? Esse é um dos problemas da democracia, né? Os nossos governantes, que precisam em alguns momentos tomar algumas posições mais duras, olham o voto do ano seguinte e não tomam essa posição. Então, é importante esse olhar, né? O chefe de Estado, ele tem que tomar medidas, às vezes, amargas, né? E o que nós estamos sofrendo, nós, setor, e nós, Petrobras, e Brasil como um todo, né? O preço a ser pago por isso vai ser com o tempo, não é imediato, né?
mas a conta chegará. A conta chegará, como já está chegando hoje para mais de 40 municípios, sendo que 70% desses são no estado de São Paulo, que tiveram as suas usinas fechadas, como bem disse o Manuel, onde praticamente 70% da arrecadação do município advém da atividade da usina. Imagina o que vai ser desse município, né? É uma preocupação enorme. Então, nós estamos vendo assim, duplamente preocupados, deputado, por duas questões. Uma, porque está sendo tão lento e a morte tão silenciosa que parece que o pessoal está jogando a toalha sem brigar. Isso é muito preocupante. E a sociedade não conhece do problema. Então, esse é o nosso papel. Isso eu agradeço à Assembleia, agradeço a você por promover esse espaço para trazer à tona um problema que não interessa exclusivamente ao produtor de cana, à indústria de capital e ao trabalhador. Interessa a todo cidadão paulista e todo cidadão brasileiro. Aliás, na reunião de Sertãozinho, nós tivemos um pronunciamento do presidente do Sindicato dos Trabalhadores no setor, mas foi um pronunciamento muito incisivo, realmente. A classe trabalhadora que é atingida por esta crise, mas é muito grande. São milhares e milhares de trabalhadores que estão sofrendo as consequências disso, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é gravíssimo. Imagina ter que fazer uma demissão em massa de 1.500 funcionários, que frequentemente vão abrigar ali 2 ou 3 municípios. É um caos social, né? E como colocou bem o Manuel Ortolã, num momento de crescimento de demanda, o nosso problema não é de mercado. É verdade. Nós poderíamos estar vendendo 2 vezes mais álcool, melhorando a balança comercial do Brasil, melhorando as condições ambientais, gerando mais empregos, distribuindo melhor a renda, e estamos optando por importar gasolina. Aliás, interessante, ontem, vindo para São Paulo, de Ribeirão Preto para São Paulo, eu estava curioso e fui contando 33 carretas cheias de automóveis 0 quilômetro indo de São Paulo para o interior, né? Então, realmente, a produção de veículos novos é muito grande, está crescendo a frota incrivelmente, e se tivermos essa crise no setor, cada vez vamos ter que importar mais gasolina, a preço maior do que aquilo que está sendo vendido. A Petrobras vai à falência, pode quebrar. É que é uma empresa do governo, mas se fosse uma empresa privada, ela teria um futuro de grande crise realmente, né? Agora, o que a gente sente também, e eu gostaria que o Adésio falasse um pouco sobre isso. O Adésio Marques é o vice-presidente do SENSE e regional do Fiesp em Sertãozinho. O Adésio, a gente não sente aí na rua essa crise. Assim, o povo acho que não entende o que está acontecendo. Os consumidores do produto, o álcool e da gasolina, foi como foi dito pelo Celso há pouco. Interessa muito o preço, é verdade. Agora, a possibilidade de levar ao fracasso o programa do álcool, principalmente porque, salvo engano, foi por volta de 1970, nós chegamos a ter frotas de veículos 90% praticamente 80, com o álcool, década com etanol. De 80, exatamente. Década de 80. Década de 80. Isso. E, de repente, levaram a crise total o setor do álcool como combustível. Agora, de novo, foi esse arranque maravilhoso, né? Mas eu acho que se não houver uma reação muito grande, nós vamos ter um fracasso, como disse o Manuel Ortolã. Os produtores vão desanimar e vão passar para outra atividade, não? É como o senhor falou, é uma pena, né, que o povo, na verdade, o consumidor, ele vai pelo bolso, né? É um produto que deveria ser um orgulho para o nosso país, né? O Brasil, o único país do mundo que tem um combustível alternativo à gasolina, então realmente deveria ser motivo de orgulho. Nós lembramos limpo, que... Né? Isso limpo, aí que está. Então, é um produto alternativo, limpo, né? E que gera muito emprego e, portanto, distribui renda. Então, ele tem tudo de bom. E a gente sabe que
O petróleo é um dos maiores causadores de guerra no mundo. A guerra que existe no mundo é por causa do petróleo. E o etanol, parece que ele vem conciliar isso, né? Então, ele poderia realmente estar gerando emprego e estar resolvendo o problema econômico do país e social. Eu digo social porque um produto que gera emprego, ele diminui a criminalidade, diminui o uso dos postinhos de saúde lá, enfim, dá mais recursos para os municípios investirem em saúde, educação, moradia, enfim. Então, é um produto que deveria ser orgulho, né, para o nosso país. Infelizmente, o consumidor ele não consegue ver isso naquele momento. Eu não critico, realmente, ele é a questão do bolso, né? O senhor vê ali na nossa região do Sertãozinho, né, uma cidade de característica extremamente industrial, né, e voltada 70%, 80% para o setor sucroenergético, né? Ou seja, o setor sucroenergético foi a força propulsora da economia ali de Sertãozinho, da nossa região, e de tantas outras regiões, como Araçatuba, Piracicaba, né? Agora está indo lá para o Mato Grosso do Sul, né? E é certo que esse setor está com 50% praticamente. Exatamente. O senhor pega as nossas indústrias, a média é de 50%. Então, tem de ociosidade. Ociosidade. Então, o que mais dói, né, na gente, no empresário, é você ter que demitir em pleno século XXI, em 2013, quando você imaginava lá atrás que a gente estaria em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento, né, Celso? A gente está demitindo o nosso maior patrimônio, que é a mão de obra qualificada. Então, dá dó. Tem empresário que chora que nem criança. E uma infraestrutura industrial pronta. Exatamente. Então, um parque industrial extremamente preparado, com mão de obra qualificada, com tecnologia de ponta, que vem ajudar o setor a realmente ser cada vez mais competitivo. E aí você imaginar que em pleno 2013, quando você deveria estar gerando mais emprego, né, uma região que foi importadora de emprego, buscou realmente trabalhadores fora, porque ali não tinha mais de tanto serviço, tantas obras, né, para fazer. De repente, em 2013, você ter que demitir esse maior patrimônio, né, que é a mão de obra qualificada, realmente é lamentável, né? Eu gostaria agora de focalizar também, mas acho que ficará após o intervalo, a questão do envolvimento de grupos internacionais também nisso. Nós já focalizamos que a intervenção do governo federal, infelizmente, ao contrário de beneficiar o setor, de resolver a crise, é o principal causador. Porque quando controla o preço da gasolina, como está controlando, chega-se a um ponto que sufoca o álcool. Porque, na realidade, a Petrobras tem soluções internas e recursos do próprio governo para resolver os seus problemas econômicos. Agora, o produtor de cana, o industrial que industrializa a cana também, produzindo etanol, ele vai recorrer a quem numa crise dessa? Então, abre-se os braços para o governo, na esperança de que seja sensibilizado para a gravidade dessa questão. É um setor que estava lindo, estava desenvolvendo, que é uma beleza. Os motoristas, produtores de veículos também, fabricando já com essa possibilidade, mas satisfeitos de usar o etanol. Hoje a consciência de que é um combustível limpo, isso também tem influenciado bastante o consumo, né? Agora, de repente, uma crise que pode desarticular tudo isso e, de repente, demorar muito tempo para se organizar de novo, né? Então, vai ser muito importante realmente que o governo federal se sensibilize e, o mais rápido possível, estenda as suas mãos para esse importante setor. E estendendo as mãos não vai ser para um setor só. Vai atingir produtores da indústria,
produtores do campo e também os trabalhadores desse importante setor. Nós voltaremos daqui a pouco. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam, tudo de bom da cana. Tecnologia, tudo de bom da cana. Para a economia, tudo de bom da cana. E para o produtor, 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. Voltamos com a Assembleia Convida e hoje participando deste quadro na nossa TV Assembleia, Manuel Hortolã, presidente da Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul do Brasil, Orplana. Celso Torquato Junqueira Franco, presidente da UDOP, União dos Produtores de Bioenergia. E o Adésio Marques, que é o vice-presidente do CEISE, Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, e regional da Fiesp em Sertãozinho. Estamos focalizando um assunto importantíssimo na economia nacional e com grandes repercussões sociais. Estamos falando da crise do setor sucroenergético. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético e estamos fazendo de tudo, envidando esforços para que realmente o governo federal se sensibilize sobre esse assunto. Manuel Hortolã, na sua opinião, o que seria importante e urgente a ser feito para vencer essa crise? Olha, deputado, nós temos uma série de medidas que poderiam, digamos que, amenizar o problema. Mas o principal, no meu entender, é a questão da política de preço da gasolina. Só mais uma justificativa que nós não, na primeira etapa do programa não focalizamos muito bem. Mas a importância não é só econômica, social, mas principalmente em termos de defesa do meio ambiente. Claro, né? O que representa o etanol para a saúde do povo em comparação com a gasolina, o petróleo, não tem nem comparação. Né? Claro. Mas pode continuar, mano. Então, o Celso já levantou essa questão, mas a questão do etanol... Perdi aí. Ela tem, sem dúvida alguma, vários significados, né? A parte econômica, social, mas também essa parte eu queria fazer de meio ambiente. Um lembrete, né, para a população, porque grande parte de quem nos ouve hoje aí talvez não estivesse presente lá por volta de 1975, quando nasceu o Proálcool, que o etanol ele veio com a finalidade primeira naquela hora de nos livrar de uma dependência de petróleo, né? Então, produzir etanol significava depender menos de petróleo, quando a gente também importava muito petróleo ainda à época. O Brasil não era autossuficiente. Tivemos aí, ao longo do desenvolvimento desse programa, duas crises, e depois, a partir de 2003, com a questão do carro flex, o consumidor, né, passou a ter a confiança que até então não tinha, de que não ia mais ficar sem produto, sem combustível, que se ele tinha carro a álcool, acabasse o álcool, ele não tinha como rodar, e com o carro flex ele tinha essa alternativa. Mas é que também nessa época ganha ênfase a questão ambiental. E com isso, nós passamos a vender a imagem do etanol como uma grande solução para questões ambientais. Você produzir um combustível alternativo ao petróleo,
limpo, com pouca emissão, né? E com isso, praticamente nós vimos um grande movimento a nível mundial de interesse em relação ao etanol. Vieram gente de vários países, delegações e delegações, para o Brasil para conhecer o nosso programa, e muitos até deles se apropriaram, já dando início no uso do etanol em seus países, até em mistura na gasolina. E lembrar então que o aspecto ambiental foi fundamental a partir de 2003, além da confiança de que não teria mais problema o carro, mas que nós estaríamos trabalhando para a melhoria do meio ambiente. E quando a gente fala em melhoria do meio ambiente, é preciso lembrar a questão da saúde pública, né? Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, uma grande metrópole, a frota aqui, rodando toda a gasolina, você tem um índice de poluição bastante elevado. São Paulo sempre teve. Com a introdução do carro flex e do etanol, e chegando-se a usar mais da metade desse combustível como o etanol, a poluição veicular reduziu sensivelmente. Hoje nós estamos conversando a perder espaço. O etanol está sendo novamente substituído por gasolina no carro flex. Então, isso devido ao preço e não devido à ausência do produto. Não à ausência do produto, mas também à ausência, porque para essa frota flex, se ela fosse hoje toda ser abastecida a etanol, nós teríamos que estar produzindo muito mais. Muito mais. Isso é que é pior, né? Nós teríamos que estar produzindo mais. Agora, não está pela questão do preço. Não existe perspectiva para o empresário de retorno de um investimento. Quer dizer, quem hoje vai fazer uma indústria nova para produzir etanol se não tem retorno? Ninguém investe. É isso que foi falado aqui. Não tem encomenda nenhuma de usina. As indústrias praticamente parando, né? Indústrias que estavam produzindo, fechando. E o que é bom que as pessoas que nos assistam percebam isso. Quer dizer, aqui em São Paulo é nítido isso. Quando chove, todo mundo respira aliviado, porque limpou o ar, diminuiu a poluição. Mas pensem bem, a gente fala muito em plantio de árvore, em não desmatar, mas é preciso lembrar que hoje nós estamos adicionando ao ar um volume maior de poluentes vindo exatamente da gasolina. Nós poderíamos estar reduzindo muito mais essa poluição se estivéssemos usando etanol. E, em vez disso, em função da política adotada pelo governo, nós estamos jogando mais poluente vindo da gasolina na cidade de São Paulo. Então, está a chuva limpando e a gasolina sujando, né? Mesmo assim, uma gasolina que tem 25% de etanol. E se não tivesse isso, seria muito pior. Seria muito pior, né? É importante, reforçando o que o Manuel colocou, a decisão ela tem que ser política. Ela não pode ser uma decisão do consumidor. Jogar para o consumidor a responsabilidade do consumo consciente não estaria correto. O correto é o governo enxergar qual é a externalidade do benefício do etanol para a saúde pública, que vai implicar na redução dos gastos, dos recursos públicos para a saúde e para a qualidade de vida. Claro. A saúde não, para cuidar da doença, na verdade, né? Sim. Quer dizer, então, é esse olhar que precisa. Agora, como é que se resolve isso? Através de um equacionamento econômico, seja na questão tributária, alguma coisa que o valha, que não prejudique as contas públicas, mas que já indica para o consumidor qual é o produto de interesse público melhor para o consumo. E não deixar para o consumidor onerar o seu bolso fazendo uma escolha que não lhe convém. Então, eu acho que esse é o papel que o consumidor tem que fazer hoje em defesa das melhores condições para a produção da cana e do etanol. E não ir lá pagar mais caro pelo etanol. Acho que o correto é defender a condição de produção do combustível que vai oferecer uma melhor condição para ele também. Acho que no nosso intervalinho o Celso fazia uma colocação muito interessante também. E o governo ele estimulou nesse tempo todo aí a demanda
do veículo e, com isso, a demanda do combustível também, né? 7% então, ao ano de crescimento. Pois é, nós temos uma demanda crescente de veículos, uma demanda crescente de combustíveis, né? E hoje nós estamos importando gasolina porque não temos o etanol para suprir, não é que nós não temos, a política não permite você ter o etanol ou ter mais etanol para suprir essa crescente demanda. Então, se projetar aí para 2020, 2021, que a gente vai precisar talvez aí de 20 bilhões de combustível a mais até lá, é um número bastante elevado, o que nós vamos ter que aumentar a demanda de combustível, a produção, a oferta de combustível. Quer dizer, o que nós vamos fazer? Continuar importando cada vez mais gasolina? E como é que vai fazer para segurar esse preço? Como é que nós vamos fazer com a Petrobras? É fácil a propaganda que é feita. Essa coisa, esse fato, né? Olhando, não longe, hein? Se olhar 2020, 2025, não estamos falando em 10 anos, aí 10, 12 anos. É um futuro próximo, né? Quer dizer, não é possível que essa situação vá perdurar nessas condições. De continuar importando, sujeito, inclusive, à variação do dólar, porque a Petrobras vinha importando com prejuízo. De repente, o dólar dá uma alta acentuada num curto espaço de tempo, o prejuízo cresce de maneira assustadora, né? Como cresceu recentemente aí. Então, essa lógica nos sinaliza, né, que a coisa vai ter que mudar. Não é possível continuar desse jeito. É bom lembrar, Manuel, imagina a situação se nós tivéssemos hoje o Estado de São Paulo, como na maioria dos estados brasileiros, ainda com a alíquota de 25% no ICMS de etanol. Hoje, São Paulo produz em torno de 60% do etanol brasileiro e consome 70%. Consome 70% da produção, graças a uma redução do ICMS que permitiu que tivesse um preço do etanol competitivo em relação à gasolina. Do contrário, Adélio, já tinha fechado há muito tempo. Então, quer dizer, ação, novamente, de governo, ação de Estado entendendo uma política pública necessária para a sustentação econômica de uma cadeia, né? E, na época, sequer caiu a arrecadação do Estado de São Paulo. Ao contrário, aumentou a arrecadação. Então, existe um efeito das cadeias econômicas, um efeito cíclico, altamente positivo quando você produz e altamente prejudicial quando você paralisa a atividade. Então, é esse entendimento que precisa ser tido por toda a sociedade e principalmente pelos governos, pelos políticos que hoje nos representam nesse país. E, doutor Welson, eu vejo o Maneco Hortolã aqui, né, o Celso, né, falar com tanta indignação, e a gente pode perceber que toda vez que eles falam fica uma dúvida. A gente precisa entender, né? Então, o que realmente nós brasileiros precisamos entender e que eu particularmente não entendo, é a tamanha vocação suicida que o governo está tendo. Sabe, está dando tiro no pé. E 3 tiros no pé. Primeiro, por estar quebrando um setor extremamente importante para o nosso país, um dos maiores geradores de riqueza em toda a região que chega, de renda, né, distribuição de renda pela geração de emprego. Segundo, por estar comprometendo a saúde financeira da maior empresa do Brasil, que é a Petrobras, e a 4ª do mundo, uma das empresas mais importantes do mundo. É o segundo tiro no pé. E o terceiro é que eu não sei ainda como que o CAD não se envolveu nisso, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que o o governo está fazendo através da Petrobras, ou seja, está importando um produto num determinado preço e colocando no mercado mais barato, isso chama-se dumping. Isso é inconstitucional. Empresa privada não poderia fazer isso, não pode. Isso daí o CAD se intromete, que é para evitar a promoção, né, alguém promover, né, gerar cartéis. Então, ou seja, grandes grupos, principalmente os multinacionais, eles importam um produto, né, de um determinado valor
E para ele poder quebrar os menorzinhos aqui, ele vem aqui e vende mais barato do que eles. É uma concorrência desleal. É uma concorrência desleal. Ele quebra, a partir do momento que esses morrem afogados, né, economicamente, aí ele fica sozinho no mercado, aí ele dita as regras do mercado, ou seja, ele põe o preço que ele quer. Então isso é inconstitucional. O CAD normalmente interfere. Eu não sei por que não interferiu ainda, talvez por ser uma autarquia, né, federal, e possivelmente trabalhar realmente mais em defesa do próprio governo. Isso daí, o terceiro tiro, é exatamente isso. Amanhã ou depois vai caber o setor que foi entregue a uma concorrência desleal pelo próprio governo, vai caber indenização para o setor, vai caber indenização. O governo certamente, que já recebeu outras ações do setor por atitudes indevidas, né? Ou que não corresponde com o mercado, não é assim, nós não podemos incentivar uma pessoa a empreender, seja, eu estou falando para qualquer trabalhador que de repente fica desempregado, pega a rescisão dele lá, a indenização, e vai montar o seu próprio negócio. Eu vou empreender, vou ser um empreendedor, vou gerar meu próprio negócio. Ele não vai gerar um negócio para tomar um prejuizinho por mês aí. Ninguém gera um negócio para tomar um prejuizinho por mês. Ninguém vive de prejuízo. Todo mundo vai montar um negócio, vai empreender para ter lucro. E o setor, que foi a solução na década de 70, como o Maneco falou, para a economia do país, foi entregue ao mercado de uma forma realmente completamente desbaratinada, desleixada. Então foi entregue para o mercado, entregue aos leões, né, às onças, né, para ser comido, de uma forma em que amanhã ou depois ele vai ter o direito de cobrar isso de alguém. Então vai ser 3 tiros no pé: quebrar esse setor, quebrar a Petrobras e receber essas ações, indenizações, que vai ficar muito mais barato do que pagar essas indenizações e recuperar o setor, do que propriamente importar o petróleo, né, a gasolina, como o Maneco e o Celso já colocou muito bem aqui. Bom, eu tenho a impressão que os telespectadores, pelos depoimentos que nós tivemos aqui, sentiram a gravidade da situação. Nesses minutos finais do programa, eu gostaria que cada um dissesse o seguinte: se a presidente Dilma, se o governo federal estivesse vendo e ouvindo o nosso programa, Manuel Ortolan, o que você diria ao governo? O que é preciso fazer e com urgência para vencer essa crise no setor sucroenergético? Precisaria resolver a questão da matriz energética. Eu acho que dizer o que o governo quer do etanol seria imprescindível. Quer dizer, nós queremos que o etanol participe com X% da matriz energética. Com isso, dá condição, digamos, de mercado para o etanol, como ele dá para a gasolina, que os dois possam ter o mesmo tipo de concorrência, possam concorrer livremente aí. E com isso, certamente, essa questão de dar ao etanol a condição de competir com a gasolina, ela destravaria o setor, que o setor iria correr atrás dessa demanda que está represada aí, e o setor já deu mostras do quanto ele pode, quanto ele é rápido na resposta, quando a partir de 2006, em 4, 5 safras, nós colocamos 110 novas unidades no chão, praticamente dobrando a produção de cana, né? Então, o setor mostrou essa competência, a indústria de base, que tão bem representada pelo Adésio, mostrou a sua competência. Nós assistimos lá em Sertãozinho um crescimento vertiginoso do parque industrial, né? Do parque industrial, à beira das rodovias todas. Então, isso deu uma movimentação na economia, nos municípios, na distribuição de renda, né? Uma coisa muito grande. E, então, eu diria isso, eu acho que o governo tem que resolver a questão da matriz, ele tem que resolver o espaço do álcool, o quanto ele quer de álcool
para que o empreendedor possa enxergar no médio e longo prazo que ele pode investir, que ele vai ter retorno, ele vai ter mercado para trabalhar. Vale a pena. Celso Torquato Junqueira Franco, se a presidente Dilma, se o governo federal estivesse vendo o nosso programa, o que você apresentaria de sugestão para superar essa crise? Bem, eu reitero as palavras do Manuel e deixar claro que o setor para empreender precisa de segurança jurídica. Uma usina, ao tomar a decisão de ser montada, ela efetivamente apenas consolida a sua operação após 5 ou 6 anos. Ou seja, é um investimento que vislumbra-se no mínimo 20 anos de cenário futuro. Caso contrário, ele não vai ocorrer. Então, essas questões precisam ser enquadradas dentro de uma definição de política pública energética do país. Depois, nós precisamos entender a sinergia e o valor agregado que traz a bioeletricidade dentro do setor. Hoje, nós temos uma Itaipu adormecida nos nossos canaviais. Hoje não são mais incinerados, porque até pouco tempo atrás eram incinerados. Hoje eles estão servindo de cobertura para a terra, né? Mas essa palha, ou o bagaço que é esse sim incinerado na usina, ele não é aproveitado. Hoje nós temos uma Itaipu adormecida, deputado. É um volume astronômico. E o que nós precisamos entender? Basta olhar Quirinópolis, em Goiás, um município que recebeu unidades industriais nos últimos 5 anos. 70% de crescimento na atividade econômica. Geração de emprego mais de 10 vezes em relação aos empregos formais que existiam antigamente. E vai comparar com qualquer município, pode pegar Penápolis, que está sofrendo, no estado de São Paulo, ver os municípios que estão padecendo da falta de emprego e, vagarosamente, assim como o Sertãozinho, na indústria de base, já perdeu 10% a receita para esse ano e já está sinalizado mais 10% para o ano que vem. Quer dizer, então, basta olhar essa situação, o que o povo vai sofrer, o trabalhador, a dona de casa, o trabalhador que tem os seus filhos nas escolas, que vai levar nos postos de saúde e os serviços não estarão lá para atendê-los. Adésio Marques, sua palavra final, o que você diria? Diria o seguinte, presidente Dilma, nós entendemos a dificuldade que é governar, que é a complexidade que é governar. E nós entendemos que a inflação é muito importante e tem que ser cuidado. Agora, governar é um abacaxi que tem que ser descascado. Se quis ser presidente do Brasil, está aí o abacaxi para ser descascado. Tem que resolver, tem que segurar a inflação e não pode matar os setores importantes que são vitais para a nossa economia. É isso, o abacaxi está aí para descascar mesmo. Bem, chegamos ao final do nosso programa, que teve hoje a participação de Manuel Hortolã, presidente da Urpana, Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul do Brasil. O Celso Torquato Junqueira Franco, presidente da UDOP, União dos Produtores de Bioenergia. E o Adésio Marques, vice-presidente do SEISE e regional da Fiesp em Sertãozinho. Eu acredito que deu para os telespectadores terem uma noção da importância do setor sucroenergético na vida do nosso país. Muito obrigado pelas atenções e esperamos que realmente o governo federal se sensibilize para este importante setor. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético estará lutando para isso. Muito obrigado a todos. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana.
o açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Coopercana, cooperativismo com tudo de bom da cana.